Deixa esse número respirar por um segundo. 8,7% de dividend yield. É o que BBAS3, o Banco do Brasil, está pagando agora para os seus acionistas. Enquanto você lê manchete de jornal dizendo que banco público é armadilha, que o governo vai interferir, que é melhor ficar no Tesouro Direto. Os fundos de dividendos mais respeitados do Brasil estão silenciosamente aumentando a posição nessa ação. E tem um detalhe que muda tudo. Esse yield não é acidente. Não é resultado extraordinário. É estrutural. É recorrente. E é sustentável. E eu vou te provar isso com números. Não com opinião. Mas aqui está o problema. Tem um número escondido nos últimos resultados do Banco do Brasil que 90% dos analistas de varejo simplesmente ignoram. Não é o lucro. Não é o ROI. É um indicador que revela se essa distribuição de dividendos vai continuar crescendo ou vai implodir nos próximos 2 anos. Vou te mostrar exatamente qual é esse número e o que ele significa para a sua carteira antes do final desse vídeo. Mas primeiro, você precisa entender por que BBAS3 é a ação mais mal compreendida da B3 hoje. O Banco do Brasil não é um banco qualquer. É a maior instituição financeira da América Latina em ativos totais, com mais de 2,4 trilhões de reais sob gestão. Em uma frase, é um banco comercial completo, com braços em crédito rural, agronegócio, pessoa física, pessoa jurídica, seguros e gestão de ativos. E o governo federal é o acionista majoritário, com aproximadamente 50% do capital. Agora, é justamente esse ponto, o governo como sócio, que afasta o investidor de varejo. E é exatamente aí que está a oportunidade. Luiz Barsi, o maior investidor individual da B3, repetiu isso por décadas. Banco do Brasil é a máquina de dividendos mais subestimada do Brasil. Não porque é perfeito, mas porque o mercado cobra um desconto de risco político que, na maioria dos ciclos, não se materializa na magnitude que o preço da ação sugere. O BTG Pactual tem BBAS3 na carteira recomendada com preço-alvo consistentemente acima do mercado. A XP Investimentos, do próprio Guilherme Benchimol, mantém posição relevante no setor bancário público justamente por causa da previsibilidade do dividendo. E o contexto macro importa muito aqui. Com a Selic em 13,75% ao ano, ou onde quer que o Banco Central esteja no momento em que você assiste a esse vídeo, o benchmark do investidor conservador brasileiro é alto. Para uma ação competir com renda fixa, ela precisa entregar pelo menos equivalência de yield ajustado ao risco. BBAS3 está entregando isso. E mais, o agronegócio brasileiro, que responde por mais de 25% do PIB, passa pelo Banco do Brasil. Isso não é detalhe. É monopólio operacional em um setor que o Brasil domina globalmente. Vamos aos números, porque é aqui que a conversa fica séria. Agora, o número que a maioria ignora. O payout ratio do Banco do Brasil está em torno de 45% a 50% do lucro líquido recorrente. Isso significa que o banco distribui metade do que ganha.
e guarda a outra metade para crescer o capital regulatório e expandir a carteira de crédito. Isso é fundamental. Um payout de 90% ou 95% pode parecer generoso, mas é insustentável. Um payout de 45% com lucro crescendo? Isso é uma máquina de dividendos com combustível para os próximos anos. O PL de BBAS3 está historicamente abaixo dos pares privados, enquanto Itaú Unibanco e TUB4 negocia com PL próximo de 9 a 11x. O Banco do Brasil frequentemente opera entre 5 e 7x. Esse desconto existe, e parte dele é justificado pelo risco político. Mas a pergunta certa não é: por que tem desconto? A pergunta certa é: o desconto está exagerado em relação ao risco real? Aspas. O ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, do Banco do Brasil vem consistentemente acima de 20%. Para um banco público, isso é extraordinário. O Itaú, referência de eficiência no setor privado, opera no mesmo patamar. Isso diz tudo sobre a gestão operacional da instituição. E aqui está o exemplo concreto que eu prometi. Quem comprou o BBAS3 em 2020? Quando a ação estava castigada na faixa de R$ 28 a R$ 32 por conta da pandemia e do pânico do mercado, hoje recebe um yield on cost, ou seja, o dividendo sobre o preço original pago, de mais de 18% ao ano. 18% em uma ação, com isenção de IR, sobre o preço que pagou há 4 anos. Isso é o que Barsi chama de presente do mercado. Um momento em que o preço cai por razões emocionais, mas o lucro da empresa segue intacto. Vamos falar sobre o elefante na sala: o risco político. O mercado tem uma memória seletiva muito conveniente. Toda vez que o governo sinaliza algum tipo de interferência em banco público, mudança de política de crédito, pressão para reduzir spread, nomeação de diretores alinhados com pauta política, o mercado vende BBAS3 em pânico. E aí cria exatamente o ponto de entrada que o investidor de longo prazo estava esperando. O que os analistas estão exagerando? A capacidade do governo de destruir o resultado do Banco do Brasil no curto prazo. O banco tem autonomia operacional muito maior do que o mercado precifica. A carteira de crédito rural, por exemplo, é altamente rentável e regulada por política pública que beneficia o banco. Não prejudica. O que o mercado está subestimando. E aqui é onde o ângulo contrário fica interessante. O risco de o governo mudar a política de dividendos. O Tesouro Nacional é acionista majoritário. Ele precisa de dividendos para fechar as contas fiscais. Ironicamente, isso cria um incentivo estrutural para que o Banco do Brasil continue distribuindo resultado. O governo é o maior beneficiado quando o BBAS3 paga dividendo. Enquanto o investidor de varejo está vendendo BBAS3 com medo de headline de jornal. Os fundos de dividendos brasileiros, gestoras como Dínamo, Gard, Brasil Capital, estão aumentando posição silenciosamente. Os dados de custódia da B3 mostram isso. O investidor pessoa física reduz. O institucional acumula. Sabe o que isso significa?
Significa que quando o mercado parar de ter medo do risco político e reconhecer o resultado operacional real, o preço vai ajustar para cima. E quem não estava posicionado vai assistir de fora. Vamos ser diretos sobre o que fazer com essa informação. Com a Selic onde está, uma ação de banco precisa pagar pelo menos 7% a 8% de yield líquido para justificar o risco em relação à renda fixa. B+3 está pagando 8,7% bruto. E para a pessoa física, o dividendo é isento. Faça a conta. Mas o risco Brasil é real e você não pode ignorar. Câmbio deteriorado, crise fiscal, mudança de governo, revisão da política de dividendos. Tudo isso pode impactar o preço no curto prazo. O que o histórico mostra é que o impacto operacional dessas ameaças é quase sempre menor do que o mercado precifica no momento do pânico. O investidor que compra BBAS3 pensando em 2, 3, 5 anos de dividendos compostos é um investidor diferente do trader que compra hoje e quer resultado em 30 dias. Decida qual dos dois você é antes de colocar a ordem. Então aqui está a minha posição. Clara e direta. O governo precisa do dividendo do Banco do Brasil para financiar o fiscal. O banco tem ROE de 20%. O payout é sustentável. O yield é real. Concorda com essa análise? Ou você acha que o risco político justifica deixar 8,7% de yield na mesa? Deixa nos comentários. Quero saber onde você está posicionado. Aviso: este vídeo é produzido exclusivamente para fins educacionais e informativos. Nada aqui deve ser interpretado como recomendação de compra ou venda de ativos. Investimentos em renda variável envolvem riscos, incluindo perda do capital investido. Consulte sempre um profissional certificado e habilitado pela CVM antes de tomar qualquer decisão de investimento.